Olá, turma! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre radicais. Nós falamos na aula passada a respeito dos radicais, apresentamos o que são os radicais e nós vimos uma raiz enésima de A, onde N é o índice e o A o radicando. E hoje nós estaremos vendo as propriedades dos radicais. Assim como nós já vimos na potenciação as propriedades das potências, é importante também nós aprendermos as propriedades sobre os radicais. E temos hoje aqui 5 propriedades a serem apresentadas a respeito de radicais. A primeira propriedade é a raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Ou seja, quando eu tenho uma raiz de índice N, de um radicando A, elevado a um expoente igual ao índice, o resultado é o próprio A. É o próprio radicando. Então aqui num primeiro exemplo, raiz cúbica de 1000. Nós sabemos que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo, potência de base 10, né? São 3 zeros, 10 elevado a 3. O que ocorre aqui? O índice N é igual ao expoente do radicando. Quando o índice e expoente são iguais, o resultado é a base do radicando. Então a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo é 10. Um segundo exemplo aqui, raiz quinta de 32. Se nós pegarmos o 32 e fatorarmos o 32, 32 por 2 dá 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, dividido por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Ou seja, raiz quinta de 32 é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 5. O índice é igual ao expoente do radicando, ou seja, o resultado da raiz quinta de 32 será 2. Simples, né? Então é uma propriedade super importante que estaremos usando a todo momento. A primeira propriedade dos radicais. Quando o índice do radical for igual ao expoente do radicando, o resultado é a base do radicando. Segunda propriedade. A segunda propriedade nos diz que eu posso dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número. Então, raiz enésima de A elevado a M, eu poderia escrevê-la como raiz enésima dividido por P de A elevado a M dividido por P. Ou seja, eu posso dividir ou até multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo número. O importante é sempre usarmos aqui um mesmo valor na hora de multiplicar. Por exemplo, raiz oitava de 16. Raiz oitava de 16, se eu pegar o 16 e fizer a fatoração, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, raiz oitava de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que raiz oitava de 2 elevado a 16. Portanto, 8 e 4, ambos são divisíveis por 4. É o máximo divisor comum entre eles, entre o 8 e o 4. Dividindo tanto o 8 quanto o 4 por 4, vai ficar 8 dividido por 4, 2. Que é a raiz quadrada, que eu não preciso escrever esse 2. 4 dividido por 4 dá 1. Expoente 1, não precisamos escrever. Então eu terei raiz quadrada de 2. Usamos aqui a segunda propriedade para simplificarmos um radical. Ao invés de termos uma raiz oitava, passamos a ter uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz oitava de 16. Aplicamos aqui a segunda propriedade.
Eu posso dividir o índice de um radical e o expoente do radicando por o mesmo número. Isso não altera o valor do radical, torna ele mais simples. Por exemplo, raiz cúbica de 729. Se eu pegar o 729 e fatorar, eu posso dividir 729 por 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, raiz cúbica de 729 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 elevado a 6. Poderemos dividir tanto o expoente quanto o índice por um mesmo número. Nesse caso, o máximo divisor comum ali é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. A raiz deixou de existir. Quando o índice passa a ser 1, deixa de existir a raiz. 6 dividido por 3, 2. Resultado, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Portanto, a raiz cúbica de 729 é 9. Resolvemos a raiz aplicando a segunda propriedade. Então, uma propriedade muito usada, muito importante na simplificação de radicais. Terceira propriedade. Quando eu tenho um radical de um outro radical. Raiz enésima da raiz enésima de A. Eu tenho um índice M e aqui dentro o índice N. Então, generalizando, a raiz enésima da raiz enésima de A, o que eu faço? Eu multiplico os índices e escrevo como uma única raiz. Vai ficar raiz M vezes N, como índice, de A. Vamos a um exemplo aqui prático. Raiz cúbica da raiz quarta de 2. O que eu faço? 3 vezes 4, 12. Eu vou ter raiz 12ª de 2. Simples, né? Então eu transformo um radical de um radical em um único radical, multiplicando aqui os índices. 3 vezes 4, raiz 12ª de 2. Simples, né? Então, quando eu tenho um radical escrito de outro radical, basta multiplicar os índices. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 5. Lembrando que a raiz quadrada é índice 2. Eu passo a ter o quê? 2 vezes 3 e dentro aqui, o radicando, como permanece, 5. 2 vezes 3, raiz sexta de 5. Então, radical de um radical, multiplico os índices. Simples também essa propriedade. Quarta propriedade. Quando eu tenho um produto de dois radicandos, eu posso transformar num produto de dois radicais. Raiz enésima de A vezes B. Isso é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, como um exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 25. Eu poderia fazer aqui 4 vezes 25, que daria 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Porém, pela quarta propriedade, eu poderia separar esses dois radicandos aqui em dois radicais. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Como se fizesse aqui uma separação de um único radical em dois radicais. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 5, 10. Chegamos ao mesmo resultado. Então, tanto faz eu multiplicar e extrair a raiz ou separar em dois radicais e depois multiplicar. Então, essa propriedade, ela facilita muitas das vezes a resolução de radicais. Às vezes, números grandes torna-se mais fácil separar em dois números. Vamos supor, um terceiro exemplo aqui. Raiz quadrada de 400. Eu posso separar isso aqui como raiz de 4 vezes 100. Separando em dois radicais,
eu terei raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. 2 vezes 10, 20. Então a gente faz com que números grandes se tornem menores, dividindo em 2 ou mais radicais. Esse segundo exemplo aqui, eu poderia ter raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de y ao cubo. A raiz cúbica de y ao cubo é y pela primeira propriedade. O índice é igual ao expoente. E vai sobrar as outras duas raízes. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Então, em alguns casos, até podemos resolver parte do radicando. Aqui o y ele saiu da raiz, né? Ele teve um resultado exato. Então, essa quarta propriedade ela também facilita a resolução dos radicais em alguns casos. Podemos recorrer a ela. Quinta e última propriedade que veremos hoje é semelhante ao produto de dois radicandos. Só que aqui é um quociente, é uma divisão. Raiz enésima de A sobre B. Eu posso separar isto em dois radicais. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Exemplo. Raiz quadrada de 25 sobre 4. Eu não tenho como ter o número exato. 25 dividido por 4 vai dar um número decimal. E às vezes, fugir dos números decimais facilita um pouco a nossa vida. Eu posso separar aqui em dois radicais. Raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 4 é 2. Resultado, 5 meios. Se quisesse transformar para um número decimal, 5 dividido por 2, 2,5. 2 inteiros e 5 décimos. Então, podemos, sempre que aparecer uma divisão dentro do radicando, transformar numa divisão de radicais. O segundo exemplo, eu tenho ali raiz quadrada de 17 nonos. O que eu posso fazer? Separar em dois radicais. Eu vou ter raiz de 17 sobre raiz de 9. A raiz quadrada de 17, ela não é exata, deixamos na forma de raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o resultado, raiz de 17 sobre 3. Ao invés de termos um radicando na forma de fração, eu passei a ter um numerador na forma de um radical e um denominador com um número inteiro. Então ficou mais fácil ali, raiz de 17 sobre 3. É mais fácil de visualizarmos esse número, entender o que esse número representa. Raiz de 17, 4 vezes 4, 16. É um pouquinho mais de 4. Dividido por 3. Então vai dar 1, alguma coisa. Aqui em cima seria mais difícil deduzirmos esse número, imaginarmos esse número. Então, a utilização das propriedades, elas facilitam a interpretação dos radicais. Então, que a gente possa aplicar essas propriedades nas próximas atividades, nos próximos exercícios. Então, são propriedades similares às propriedades de potência, só que envolvendo radicais. Mesmo porque os radicais são uma forma de escrevermos potências que possuem expoentes na forma de fração. Então, esses radicais, na realidade, eles poderiam todos ser escritos na forma de potências, mas é mais comum termos na forma de radical, com o símbolo de raízes. Então, a primeira propriedade é a que a gente tem expoente do radicando igual ao índice do radical, obtemos o resultado da raiz exato. A segunda propriedade é aquela em que nós podemos dividir ou até multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo valor. A terceira propriedade,
uma raiz dentro de outra raiz, multiplicamos os índices e repetimos o radicando. A quarta propriedade, quando eu tenho um produto de 2 ou mais radicandos, eu posso transformar num produto de 2 ou mais radicais. Para isso eu mantenho o índice e desmembro o radicando. E a quinta propriedade, similar à quarta, só que a quinta ela se envolve um quociente, uma divisão. Eu posso transformar uma divisão de um radicando em uma divisão de 2 radicais, de 2 raízes. Então, por hoje, somente isso na nossa aula, essa aula sobre a segunda aula sobre radicais, em que falamos sobre as propriedades dos radicais. Veja essa aula, se for necessário, veja 2, 3, quantas vezes for necessário, e em seguida teremos atividades a serem feitas. Até lá!